Agora, no lado do Corinthians, esse sorteio com o Palmeiras, pra gente pegar já esse mesmo assunto, o que você esperou aí quando você viu? Eu acho ótimo, cara, pegar o Palmeiras logo de cara. Sim, cara, porque derby, assim, não tem favorito. É fato, cara. Não tem favorito. E normalmente o time que tá pior acaba ganhando. Exato. Então, assim, é um momento muito bom pro Corinthians ou afundar ou renascer, como foi no ano passado, né? A gente tem um retrospecto recente com o Palmeiras bom, né? Então, tudo bem, o segundo jogo é no Allianz, então vamos ter que fazer o resultado no jogo da ida e tudo mais, vai ser difícil. Mas eu não tô preocupado, óbvio, é um clássico, né? Tudo pode acontecer. Mas eu acho que o Corinthians tem condição de passar, sim, cara. Não vejo como uma falta de sorte, vamos dizer assim. Claro, seria muito melhor encontrar com o Palmeiras mais lá na frente, né? De repente numa final e tudo mais. Mas também é aquela coisa, cara. Aconteceu com o São Paulo isso, né? Quando ganhou a Copa do Brasil. Acho que pegou o Palmeiras logo nas oitavas, não foi? Foi. E aí foi depois Corinthians e assim vai, né? Isso, Sport, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Cara, você pega um jogo desse tamanho, você ganha a moral que isso dá pro time, pra sequência do torneio, pô... Mas também que Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, né? Porque estão falando de perda de jogadores importantes, como o Yuri Alberto, por exemplo. Carro também. Você falou daqui que o Alex Santana tá indo pro Grêmio, que não é um cara mega importante, mas nem jogou faz parte tanto, do elenco. É interessante, ele começou bem a estreia dele, parecia que a gente tinha achado o volante, aí depois que ele se lesionou, nunca mais voltou ao mesmo nível. Coisa. E o Carrilho começou a jogar, né? Você falou uma parada do Corinthians, que geralmente quem ganha... Eu costumo falar que o derby ele equilibra os desiguais, né? E geralmente o derby deixa consequências e sequelas. Ele traz consequências e deixa sequelas. Cara, o Corinthians ganhou o Paulista e imaginou-se que o Corinthians ia decolar na temporada. Né? Não, e detalhe, a gente falou... E não aconteceu, o Palmeiras... Pelo contrário. Não, se o Corinthians ganhar, foda-se a temporada. E não foda-se o caralho. Os caras estão caramba, velho. Não, mas aí, cara, pra mim é o seguinte, a grande cagada que o Corinthians fez foi ter mandado o Ramon embora. Como é que você manda um treinador que fez a campanha de recuperação que fez no Brasileiro, recuperou o Yuri Alberto, que estava numa fase horrível, ganhou o Paulistão em cima do maior rival? Qual o motivo? E outra, jogava de um jeito no losango no meio que o futebol brasileiro simplesmente abandonou. Você não vê nenhum time dos 20 da Série A jogando com losango no meio. E ele foi lá e cara, meteu 10 vitórias seguidas jogando assim no Brasileirão. E ajustou um posicionamento pro Memphis. Exatamente, brilhar, né? cara. Então, assim, ele soube montar um esquema com os jogadores que ele tinha na mão. Não dá pro Corinthians jogar com um 4-3-3. Eles não Quem que mandou o Ramon embora? Foi ideia de quem? De quem é esse filho? É do Fabinho? É o presidente, que agora é ex-presidente? Eu acho que foi o presidente. Eu acho que foi Augusto cedendo a pressão de parte da torcida que entrou numa ilusão, que achou que agora que o Corinthians ganhou o Paulistão, nós vamos ganhar vamos ganhar tudo. Não. O Corinthians não tem time para ganhar brasileiro. Essa é a grande verdade. Não me odeiem, corintianos. Mas assim, cara, a gente tá vendo aí. Se sai um dos três, Garro, Memphis ou Yuri, acabou o time do Corinthians. Não tem poderio ofensivo. No jogo de ontem, cara, o primeiro tempo do Corinthians foi, assim, inexistente no ataque. Não conseguiu fazer nada. A gente ficou dependendo de Martinez fazer jogada pela ponta, porque não tem jogador pra jogar por ali. Volante. Exatamente. Então, assim, ele deu um cruzamento, bicho. Chutou lá no carrão. Meu Deus do céu, cara. Assim, eu quase desliguei a televisão e desisti. Next station. Então, assim, é difícil. Também muito passa por culpa do Dorival, também de inventar umas escalações que não dá pra entender. Tipo, o Corinthians estava com o Coronado no banco, né? Tudo bem, o Coronado... O Dorival é um péssimo treinador, péssimo exagero. É um treinador muito medíocre, cara. É um cara feijão medíocre, cara. O Dorival, eu conheço de outros carnavais, sempre foi medíocre, cara. Foi campeão do meu time sendo medíocre, cara, em função de grandes craques que ele teve na mão. Medíocre. E em horas de decisão sempre faz merda. Eu ainda vou dar um voto de confiança, porque ele acabou de chegar também, a gente não pode chegar e exigir que o cara faça uma revolução e o time, né, passe a jogar. Tem acho que 10, 11 jogos, se eu não me engano. O retrospecto dele até que não é tão ruim assim, se você for olhar. O Corinthians ganhou alguns jogos, tudo bem, ganhou de 1-0 ali, jogando mal, mas ganhou, né? O importante é pontuar. O que eu vejo do Dorival, que eu acho que ele está tentando fazer, ele assume o Corinthians com o Garro fora, por lesão, né? Que é o principal jogador do Corinthians disparado. Ontem, quando ele entrou no jogo no segundo tempo, o Corinthians mudou, né? Começou a jogar melhor. É o cara que, dá as infiltrações, deixa os caras na cara do gol. Ele deu uma bola pro Romero na cara do gol, que era só fazer, o Romero chutou para fora, enfim. Então, eu acho que o que o Dorival está tentando fazer é primeiro corrigir a defesa do Corinthians, porque o Corinthians estava tomando muito gol.
Né? Coisa que ele nunca soube fazer em trabalho nenhum na vida dele. Sempre teve problemas com o Ramon defensivos. tava tomando muito gol. Exato. E era a grande crítica que Mas aí a eu acho que é corintiana muito pela tinha, era em qualidade relação das- a isso, que a defesa do Corinthians era muito exposta, né? Além de não ter bons jogadores defensivamente. O Corinthians não tem bons zagueiros, não tem bons laterais. O Corinthians é o time É verdade. cara, marca fofo. Deu uma enganada o André Ramalho, né? Nossa, Ele cara. chegou muito bem. Eu falava pros amigos como que o Capitãozão, cara. Como ninguém tinha descoberto o cara desse no PSV. Time grande, né? O PSV. Ele vai buscar alguém na Holanda, ele chegou hoje, ele só marca via Wi-Fi. É que ele estreou num jogo contra o Bahia jogando de líbero, 3 zagueiros. Três zagueiros. E ele tem uma boa saída de bola. Sim. Ele sabe dar passe. E na tudo sobra mais. mais fácil, né? Então, assim, talvez a posição do Ramalho seja jogar de líbero, seja num esquema com 3 zagueiros, né? Não sei, tipo, tudo bem que o Corinthians também jogou com 3 zagueiros lá na Libertadores e foi uma tragédia, né? Mas também muito por causa do meio de campo aquele dia, né? É, exatamente. Perdeu o meio de campo. Então assim, eu acho que o Dorival tá tentando fazer com que o time não tome gol. E Dorival esquece 3 zagueiros, tá? Esquece. Ele vai Então, tentar segurar o time ali até a parada do Mundial para a recuperação dos jogadores, né? Ele também tinha perdido o Memphis, né? Em alguns jogos. Perdeu o Carrillo Agora perdeu o Carrillo, perdeu o Yuri Alberto. Gustavo Henrique tá fora Daniel também, que é agora um cara se machucou. importante. Enfim, é aquela fase que começa a dar tudo errado, né? Nossa. O jogador se machuca, enfim. Esteja assim. Eu só acho que eu não gosto das escolhas dele, assim, em relação a Maicon como primeiro volante. isso aí, Nunca foi cara, primeiro volante. É inacreditável. Não, ele ressuscitou o Michael, né? Loucura, cara. Não, O cara ele tava machucado, jogando, ele tava mas não machucado. jogando. Cara, mas ele voltou e ele é um cara O Maicon, tem qualidade. Ele nunca foi primeiro volante. Ele nunca não foi. é. Ponte Preta era mais avançado. O Corinthians ele jogava junto com o Gabriel, Maicon, Gabriel, Rodriguinho e Jadson. Essa foi Ele invertou as melhor posições com o fase. Ranielli. O Ranielli que tinha que ser o E diz primeiro que o volante. Ranielli tem características ofensivas que dá pra se Mas é que aproveitar. o Dorival, ele gosta, isso ele fez no Santos, por exemplo. Aquele time que tinha Thiago Maia e Renatinho, ele transforma o Thiago Maia em primeiro volante, que era um segundo homem também. Ele gosta de ter um primeiro homem, ele transforma, não é o caso, porque o Alisson não é primeiro volante, mas o Alisson era atacante, ele transforma o Alisson em volante. Pra dar a dinâmica Ele, certa. o Wesley, que não foi necessariamente ele, foi o Antônio Lopes no Atlético Paranaense. São Paulo ele fez isso, né? Mas ele transforma, mas ele também utilizou e outro, o Arouca, que era camisa 8 no São Paulo, ele transforma em primeiro volante no Santos. Ele gosta de primeiro volante que tenha muito boa saída de bola. A primeira coisa que o Dorival fez quando chegou no Santos no 2015 foi o Alisson, que depois fez até sucesso com o Cuca e tal, foi afastar o Alisson. O Alisson não joga uma partida com o Dorival. Joga o Thiago Maia. Porque não tinha, joga o Thiago Maia, não tinha qualidade. O Dorival, nos trabalhos dele, o primeiro volante dele, geralmente é um cara que tem um trato com a bola muito bom. Então talvez ele tenha pensado nisso ao Mas utilizar o não tem Maicon. esse trato todo com a bola. Então na Esse visão que é do o Dorival tem. ponto. Não tem, né? Então... Eu acho que falta pegar. Eu acho que ele tem qualidade no passe. É um cara que sempre Chega pegou bem bem na na frente. bola. Sempre foi um cara muito técnico, o Maicon. Eu sempre gostei dele como jogador, mas como primeiro volante, não. Ele precisa parar de inventar. Joga junto com o Carrilho ali nessa Ranielli, trinca, primeiro volante, cara. Ranielli. Ou Ou o Martínez. próprio Martínez, exatamente. Que é péssimo na saída de bola, que- né? Então acho que o Dorival jamais vai colocar ele como Jamais, primeiro volante. O Martínez? Bota o Martínez pra jogar na ponta, mano. É, então, mas era o uma Martínez crítica pega, também né? ao trabalho do Ramon, que colocava ele mais como caçador ali e ele não acertava um passe de 3 O metros. Martínez? É. O Martínez, o Ramon Dias, nesse losango que o Rodolfo falou, ele abriu o Martínez do lado esquerdo e o Carrilho do lado direito. Às vezes, quando ele trocava, o Carrilho não rendia do lado esquerdo, e aí ele colocava o Martínez do lado direito pra parecer um desesperado correndo, que nem um maluco do lado E direito. o Ranieri Só fazendo a corre. sustentação. E fazendo a sustentação com o Garro ali na frente. Eu acho que ele tá fazendo uma outra coisa Falta que eu achei material interessante humano também, Ale. né, meu? Falta, com certeza. O Bidon no Corinthians tá muito parecido com o que era o Nestor no São Mas Paulo. Um o- meia que vem mais por dentro e que abre na E esquerda. foi pintado como um grande craque do meio de não é. campo. Mas eu acho- Bidon. Bidon. Eu Porra, acho. Mas é bom jogador. O Dorival acha que ele é um meia número 10, que tem que jogar. Ah, aí é Mas loucura. Ele Não é. Ele só dá Não. passe lateral, cara. Não ele, é. ele é bom pra distribuir a jogada e tal, pra jogar como o Carrillo joga do outro lado. É isso. Ali é o futebol dele. Exatamente. Com alguém por trás. Aí a gente tá falando de quê? De losango. Dorival não vai fazer isso. Ontem ele foi esquece. perguntado. Você acha que ele vai acabar abrindo mão e colocando o Corinthians mais ou menos o que deu certo com o Ramon ou não? Eu acho que ele vai ser obrigado a fazer isso, né? Quando ele tiver o Garro 100%, né? O Memphis também 100%, e o Yuri voltar, se o Yuri voltar, né? Logo depois do Mundial, ele vai ser obrigado a escalar, porque se o resultado não começar a vir, ele vai ser obrigado a fazer isso, né? E aí pode ser que o time encaixe de novo, né? Então,
Vamos ver o que acontece. Cara, mas ele nunca jogou assim. Talvez não com o Losango, mas ele pode colocar Ranieri e Dois- Martínez um do dois lado vo- do outro e Isso ele- Carrilho e Isso ele Garro. fez no Flamengo. É, que era Ele o Arrascaeta e escalou- Everton Ribeiro, Pedro e era Gabigol. Thiago Maia e o cara que depois jogou, o João Gomes. É. Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta Gabigol. e Everton. Não, Arrascaeta e Gerson. Não, Everton Ribeiro. Everton. E aí na frente, Pedro e Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que ele vai Pedro fazer e esse Gabigol. 4-4-2. Esse 4-4-2 ele vai fazer com o Ranieri mais um volante, acho que o Martínez. Agora tem um grande porém, né? Que foi o que você falou. Será que o Corinthians vai ter Yuri Alberto e Garro para Então, e aí, que time que você espera da volta? Nesse estado Tomara que não tenha. Que... É, dificílimo financeiro. assim. hoje eu vi uma entrevista do Garro, perguntaram para ele se garantia que ele permaneceria no Corinthians até o final do ano, ele já deu aquela não posso dizer e tá. Então assim, com certeza Tô contento, mas... tá pintando proposta, né? A gente sabe, essa crise política. E assim, ele mesmo falou que a crise atinge o Exatamente. campo. Baita E a entrevista. gente sabe, assim, eu trabalhei, né, no Corinthians, conheço um pouco dos bastidores lá, e é assim em todos os clubes, sempre quando tem essa crise política, essas mudanças de comando e tal, a primeira coisa que acontece é os empresários dos jogadores falam, puta, tá complicando o negócio aqui, será que vão pagar salário em dia? E aí o empresário já começa a se mexer, já começa a buscar proposta pro jogador para deixar ali de stand-by. Né? Então foi o que aconteceu com o Corinthians. Mudou a presidência. Não sei se vocês viram, mas uma das primeiras declarações do Osmar Stabile foi falar que não tinha dinheiro em caixa. Eu vi na conta Porra, corrente. bicho, isso, por mais que seja verdade, isso não é uma coisa pra você falar pra imprensa. publicamente, entendeu? né? Qual a mensagem que você passa pro elenco? Pô, não sei se eu vou pagar vocês. É isso. Né? Pode crer. Aí, cara, os jogadores ficam assim, bicho. Nossa. Nessa zica que tá aqui, pressão da torcida, não sei o quê. Empresário, começa a procurar a proposta aí pra mim. Então, eu não tenho dúvida Acho que isso o elenco do Corinthians pode ser desfigurado, porque se vender o Garro e o Yuri Alberto, ele não Acabou contratar o time. ninguém, acabou o time, cara. Pois é. Aí é Aí Série briga B. pra não cair. vai ter Aí, que irmão. fazer E o uma Thales ja- Mágico. É. Hã? Thales E o Prazo. Thales Mágico. É, então. Melhor que o Vinícius Júnior. Cara, Pois é. depois que ele renovou, não joga mais bola. Então, aí nós vamos ter que rezar para que se faça uma janela milagrosa, como foi no ano passado, que do nada apareceram. Mas gastou, né? Pois é. E aí Cara, vai e- tirar da onde? Você e não tem como- nem como pagar os que estão lá.